Decisão da Justiça dos Estados Unidos pode acelerar a delação de Daniel Vorcaro. O Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida autorizou que a empresa responsável pela liquidação do Banco Master aprofunde a busca por ativos ligados à instituição fora do Brasil. O intuito dessa apuração é identificar bens que tenham sido escondidos e reavaliar movimentações financeiras que envolvem Vorcaro ou então pessoas e empresas ligadas a ele. Diante da possibilidade de perder os seus ativos, avaliados em mais de 10 bilhões de reais no exterior, a expectativa é de que o banqueiro avance com um acordo. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, essa investigação para identificar exatamente recursos que poderiam acertar esses pagamentos, inclusive no exterior. O Tribunal da Flórida já liberou a identificação de muitos ativos, muitos bens e recursos de Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Esse é um procedimento padrão, né, Dávila? Já vimos isso em outros casos, né? Sim, um procedimento padrão que reflete o movimento que Vorcaro fez ao Brasil. Como ele tinha hackers que quebraram o sistema e ele sabia como as coisas estavam caminhando no Brasil, tentou salvar boa parte do seu patrimônio, transferindo para o exterior em aplicações, compra de imóveis, etc. E o que está acontecendo agora com a Flórida, essa poupança externa que Vorcaro fez em caso de uma eventual condenação ou fuga, ele tivesse dinheiro para viver confortavelmente, bem, isso começa a ser colocado em risco com essas decisões judiciais no exterior, porque podem avançar sobre os bens de Vorcaro lá fora. E aí todo o tal do pé de meia que ele construiu pode se perder. Daí a importância de acelerar a delação premiada para que ele possa, pelo menos, salvar parte do pé de meia internacional que ele criou em caso de emergência. Pois é, e aí tem aquela história, né? Vai saber onde ele colocou o dinheiro, talvez em paraísos fiscais. Pessoas estariam com parte dos bens, né? Será que ele passou os bens para outras pessoas? Então, nesse processo de investigação, é preciso rastrear todos os bens de Daniel Vorcaro. Segundo as informações, um volume gigantesco de dinheiro, de bens e recursos. Passar para o Roberto Mota, para analisar os detalhes dessa notícia, essa investigação sobre os bens de Daniel Vorcaro também no exterior. Todo mundo quer receber, né, Mota? Agora, o problema é identificar onde é que está esse dinheiro todo. Nos Estados Unidos, provavelmente vai ser mais fácil, Caniato. Foi lá que o liquidante do Banco Master recebeu autorização da Justiça para investigar a existência de bens que tenham sido ocultados pelo banqueiro. A história de gastos do banqueiro indica que é provável que isso tenha acontecido. E o dinheiro dos investidores, o dinheiro daquelas pessoas que investiram no CDB, que estava pagando muito mais do que os outros, pode ter virado carros de luxo, obras de arte e imóveis milionários. É pouco provável que isso cubra o prejuízo causado pelo banqueiro, mas é um primeiro passo. Inclusive tem imóveis e uma mansão avaliada em 32 milhões de dólares. Chamar o Cristiano Beral para trazer um pouco da experiência internacional, como a Justiça dos Estados Unidos procede e como é o processo para identificar, porque não necessariamente está tudo no nome da pessoa física, né? Muitas empresas aí ligadas a Daniel Vorcaro e esse processo de identificação dos bens, e não somente recurso, né? Investimento. Tem imóveis, como disse o Mota, obras de arte, né? Ele investiu também em obras de arte. Então, é um processo para identificar de maneira minuciosa os recursos de Daniel Vorcaro no exterior. Zé Caniato, é importante a gente separar também as coisas, né? No Brasil, fala-se dessa história de paraíso fiscal. Oh, meu Deus, o sujeito tem uma conta num paraíso fiscal, que não sei o quê. Primeiro que ninguém tem conta em paraíso fiscal. Existem países que oferecem uma tributação zerada para investidores estrangeiros que usam empresas constituídas naqueles países. Para que a audiência tenha uma ideia, se você tiver qualquer
bem nos Estados Unidos diretamente no seu nome. Então, vamos dizer que um brasileiro vai aos Estados Unidos e compra um apartamento, compra um imóvel ou abre uma conta bancária nos Estados Unidos e coloca ali um valor expressivo. Se esse cliente brasileiro que mora no Brasil, que não tem nenhum vínculo com os Estados Unidos, além de um visto de turista, e ele vai lá de vez em quando, fica no seu apartamento e usa o dinheiro da sua conta, se ele vier a falecer, os Estados Unidos cobram um imposto de 50% aproximadamente em cima do patrimônio que aquele brasileiro tem nos Estados Unidos. Por isso, as pessoas que têm bens nos Estados Unidos, os estrangeiros, utilizam dessas empresas que vêm dessas jurisdições onde não há tributação para comprar esses bens ou abrir suas contas em banco. Então, feito esse esclarecimento, vamos olhar para os Estados Unidos no caso específico do Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, ele está sob investigação no Brasil, e a investigação é uma investigação séria. Existem indícios muito fortes que foram cometidas fraudes bilionárias no Master. E por que eu estou falando de indícios e tal? Porque o processo está correndo. Ao final do processo, ele será declarado, muito provavelmente, culpado, vai ter lá uma sentença, enfim. Mas, por enquanto, ele é investigado. O que os Estados Unidos vão fazer agora? Eles não vão tomar nada do Daniel Vorcaro. Eles vão abrir esse procedimento para saber, para mapear, para entender tudo que veio de dinheiro do Brasil através de estruturas, de empresas ligadas a Daniel Vorcaro e que eventualmente tenham sido adquiridos através desse dinheiro que foi obtido por Daniel Vorcaro de maneira fraudulenta, através de cometimento de crime. Se esses crimes forem confirmados pela justiça brasileira, essa sentença será validada nos Estados Unidos e aí esses bens, esses ativos ligados a Daniel Vorcaro podem eventualmente ser liquidados para pagar os credores no Brasil. Mas os Estados Unidos também vão avaliar certamente a possibilidade de Daniel Vorcaro ter cometido crime nos Estados Unidos, porque há uma legislação muito forte em termos de lavagem de dinheiro e por aí vai. E aí, se for constatado crime nos Estados Unidos, também Daniel Vorcaro terá que ressarcir ou pagar as devidas multas e tal, o governo americano. E esses ativos que estão nos Estados Unidos, primeiro, vão cobrir a responsabilidade de Daniel Vorcaro nos Estados Unidos. Depois, o que sobrar é que vai, eventualmente, ser destinado ao Brasil. E aí, lembremos do caso da Petrobras. A Petrobras, durante as gestões do PT, foi utilizada para cometer o crime de corrupção. Então, o dinheiro foi tirado de forma fraudulenta, criminosa da Petrobras para distribuir para campanhas políticas, para enriquecer os amigos e por aí vai. Esses crimes foram investigados nos Estados Unidos e a Petrobras fez um acordo que, se não me engano, Caniato, foi na casa de 6 bilhões de dólares que a Petrobras teve que pagar para investidores americanos e para o Departamento de Justiça para liquidar as investigações que existiam ali. Portanto, é um ambiente complicado e Daniel Vorcaro certamente terá muita dificuldade de reaver esses bens que agora estão sendo mapeados pelo governo americano. Pois é, quem quiser ter acesso a todas as informações, quero chamar a atenção que há, inclusive, informação no nosso site, no portal de notícias da Jovem Pan. Quem trouxe essa informação nas primeiras horas do dia foi o nosso repórter Eliseu Caetano, correspondente internacional da Jovem Pan News, mora no estado da Flórida, trouxe, inclusive, essa informação. O texto dele está publicado no portal com a manchete: caso Master entra em nova fase nos Estados Unidos, a justiça avança para tomar bens e recuperar ativos. Então, se você puder, prestigie também o nosso portal de notícias e o nosso repórter colega nos Estados Unidos, o Eliseu Caetano. Deixa eu conectar essa análise com o Bruno Musa, que também tem acompanhado o noticiário internacional e a possibilidade de outros países também alcançarem Daniel Vorcaro, o Banco Master e o esquema fraudulento, né? Muitos entendem que ele se utilizava também de outros países para acabar alocando os recursos oriundos
dos esquemas aqui no Brasil, né, Musa? Veja, o que foi noticiado, a gente encontra matérias mostrando que contas do pai dele teriam por volta de 2,2 bilhões de reais, ou contas que seriam do pai dele o dinheiro lá. Imagine dele, estamos falando aí de 50 bilhões de reais só do Fundo Garantidor de Crédito. E a gente encontra nos grandes jornais de circulação falando a respeito da, inclusive, preocupação do próprio Daniel Vorcaro de inimigos políticos ali conseguirem, de alguma forma, se apoderarem desse dinheiro que está distribuído nos mais variados cantos do mundo por aí, para manter, digamos, o seu poder de compra com relação ao dinheiro desviado ao longo desses anos em ação de Daniel Vorcaro. O grande ponto disso tudo é que, infelizmente, no Brasil, a probabilidade disso morrer é muito maior do que lá fora. Não seria a primeira vez, se voltarmos agora na história recente, temos aqui mais uma vergonha para carregar nos ombros da história do Brasil. Crimes praticados, originados aqui no Brasil, foram anulados, cancelados, dinheiro devolvido aqui, enquanto processos continuam correndo em outros países, como é o caso, por exemplo, da Petrobras nos Estados Unidos e também na Suíça. Ou seja, nós vemos a vergonha de um caso que é local, do desvio de grande parte do dinheiro daqui, o processo morrer aqui e continuar lá fora, onde tem um mínimo de uma justiça mais séria e preocupado em devolver aquilo que foi roubado naqueles países. Portanto, eu acredito que no Brasil a gente possa continuar com esse ceticismo, mas, querendo ou não, a história recente, ela está muito recente, é muito próximo. 2 escândalos tão grandes assim, tão óbvios, escancarados na nossa cara, com a economia fragilizada, me parece que pode, por fim, gerar pelo menos um pouco a mais daquilo que André Mendonça vem mencionando, uma pressão popular para que esse tema não morra. Seria mais uma vergonha muito grande nós vermos um caso tão grande, o maior do Brasil, da história financeira, em questão de rombo, a gente, mais uma vez, testemunhar esse processo morrendo aqui, os envolvidos ou grandes indícios de envolvimento, eles continuarem atuando como representantes principais da máquina pública e lá fora eles serem condenados. Imagina mais uma vergonha dessa para o Brasil? Pois é, esse é um aspecto importante. Deixa eu só trazer uma informação complementar, porque esse processo ele acontece no âmbito do Chapter 15, o dispositivo da legislação americana que é voltado justamente para casos de insolvência com impacto internacional. E aí, atualmente, as investigações se apoiam em uma etapa para coletar documentos, depoimentos, para conseguir ou tentar identificar os ativos ocultos e analisar transações suspeitas. Só queria me aproveitar dessa fala do Bruno Musa, passar rapidamente para o Cristiano Beraldo, porque há uma dúvida, inclusive, da nossa audiência, viu, Beraldo? Caso Daniel Vorcaro consiga fechar ou decida, juntamente com a sua defesa, feche uma delação premiada e consiga se livrar de algumas acusações ou diminui muito a punição, a pena a ser cumprida, isso em nada tem a ver com um processo, a investigação que aconteceria nos Estados Unidos, né? E em caso de bens compartilhados ou firmas que foram abertas nos Estados Unidos com muitos sócios, uma pergunta inclusive de uma pessoa da nossa audiência, se pessoas que não têm nada a ver com o esquema fraudulento, se essas pessoas podem de alguma maneira também serem punidas, caso a justiça ou a polícia norte-americana identifique algo de errado na abertura, por exemplo, de uma firma, de uma empresa nos Estados Unidos. Neto, como se diz lá na minha querida Pouso Alegre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, quando a gente observa a possibilidade de um acordo no Brasil a partir de uma delação premiada, tem a ver com as coisas que aconteceram no Brasil e a legislação brasileira. Nos Estados Unidos, o jogo é outro. Até porque nesta delação premiada, supostamente, Daniel Vorcaro vai assumir o cometimento de crimes. E essa declaração dele, pública, vai ser utilizada pelas autoridades americanas na investigação de eventuais crimes que possam ter sido cometidos nos Estados Unidos, ou dinheiro fruto de crime que foi transferido para os Estados Unidos para compra de ativos. Agora,
eu não sou advogado, isso é importante ficar claro, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mas, a princípio, os Estados Unidos, até com mais transparência e clareza do que o Brasil, vai distinguir aquilo que é de um sócio que cometeu crime, que colocou dinheiro no negócio a partir de uma atividade criminosa, de outros que de boa fé colocaram dinheiro em algum investimento. Estados Unidos funciona com o princípio da boa fé, que é o oposto do Brasil. No Brasil, esse país totalmente injusto, o princípio que prevalece é o da má fé. O contribuinte, o cidadão, ele está sempre errado até que ele vença a burocracia nojenta do governo e prove que ele está certo. Esse é o dia a dia, a rotina do povo brasileiro. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas aí tem um ponto, só para eu terminar aqui, Caniato, tem um ponto importante. O custo de se defender nos Estados Unidos é altíssimo. E dependendo da participação que alguém tiver num negócio que envolva Daniel Vorcari e que venha a ser investigado pelas autoridades americanas, é possível que a pessoa acabe gastando mais com advogados do que efetivamente vale a sua participação no negócio. Que loucura, hein? Então, preparem os bolsos para contratarem advogados nos Estados Unidos, creio eu, né? As pessoas que têm algum tipo de participação nesse esquema com Daniel Vorcari. Deixa eu passar para o Dávila, só para a gente passar a régua, finalizar essa discussão. Pois bem, mas muitos esperam que a justiça e as autoridades norte-americanas avancem e consigam identificar qual é a relação de Daniel Vorcari com essas empresas e se há algo de ilícito. Ainda que a abertura de uma empresa não tenha sido ilícita, Dávila, se o dinheiro é fruto de um processo irregular no Brasil, isso certamente será levantado e considerado também nos Estados Unidos, né? Então, certamente aguardaremos o avanço das investigações nos Estados Unidos. Exatamente. Aliás, a lei americana agora parece com a nova lei brasileira aprovada depois do PL antifacção e a PEC da segurança pública, que você pode confiscar bens que foram adquiridos com dinheiro desviado ou roubado. Então, se provado que houve desvio do dinheiro, os bens comprados, adquiridos com esse dinheiro fraudulento, podem ser confiscados. É assim a lei nos Estados Unidos. Agora, Caniato, o Moza trouxe um ponto muito importante, essa história da pressão popular. Eu espero que a pressão internacional não só revele essa falcatrua do caso Master em uma outra esfera, para não deixar esfriar o caso Master no Brasil, como também começa a revelar um pouco a participação de membros da Suprema Corte com o Banco Master. Quem sabe essa mistura de pressão nacional com pressão internacional por esse envolvimento escandaloso de determinadas personagens da Suprema Corte brasileira com esse esquema do Banco Master possa finalmente colocar o Brasil em evidência e mostrar que a degeneração das instituições não é apenas fruto de um governo, mas é fruto da atuação arbitrária do Supremo Tribunal Federal. A mídia internacional vem tratando com muita condescendência o Supremo. Está na hora de colocar um pouco mais o holofote para dizer a verdade sobre o que se tornou a Suprema Corte brasileira.